Está começando a Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias que marcaram a semana. E você vai ver hoje. TST define competência para julgar ação de cobrança de verbas rescisórias de trabalhador contratado por meio de site de empregos. Instrutores de motocicleta em autoescola receberão adicional de periculosidade. Professor universitário dispensado no início do semestre letivo terá direito à indenização. Ator contratado por meio de PJ não consegue vínculo de emprego com a Record. Começamos o programa de hoje trazendo um caso de destaque julgado ao longo da semana no TST. Acompanhe na reportagem. A seção 2 de dissídios individuais definiu competência para julgar a ação de cobrança de verbas rescisórias de um técnico de manutenção hospitalar contratado por meio de site de empregos. O caso teve início quando o profissional não recebeu as verbas rescisórias no tempo devido, após pedir demissão da Engebio Engenharia. A seleção ocorreu em Brasília e o contrato foi assinado em Recife para trabalhar no Rio Grande do Norte, o que gerou debate sobre conflito de competência para julgar a ação trabalhista. De acordo com o artigo 651 da CLT, a competência territorial para julgar a ação é determinada pela localidade onde o profissional prestou serviços ao empregador. Entretanto, o parágrafo 3º deixa claro que se o local de prestação de serviço for diferente do local de contratação, os dois foros trabalhistas serão competentes, cabendo ao empregado a escolha. No caso do técnico de manutenção hospitalar, tanto a vara de Brasília, que ele havia escolhido, quanto a de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde ele prestava serviço, se declararam incompetentes para julgar a ação, surgindo o chamado conflito negativo de competência. Como as varas são vinculadas a tribunais regionais diferentes, o caso chegou ao TST. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, lembrou que, em razão dos avanços tecnológicos, os conceitos de espaço e tempo relativos ao processo de contratação foram relativizados. O ministro acrescentou dizendo que o direito tem um dever de acompanhar a modernização do modo de vida tecnológico, em que as relações de trabalho são forjadas de maneira virtual. Na avaliação dele, não é razoável condicionar o exercício do direito de ação do empregado contratado pela internet ao deslocamento de centenas de quilômetros até a comarca no interior do Rio Grande do Norte. A SDI 2 decidiu, então, com base nos princípios da razoabilidade e da ampla defesa, que a Vara de Brasília tem competência para julgar a ação do profissional. A gente acompanha agora mais um caso importante julgado no TST. Uma empresa foi condenada por registrar licenças médicas na carteira de trabalho de uma empregada. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pela seção 1 de dissídios individuais do TST. A profissional alegou que as anotações causariam dificuldades para conseguir nova colocação no mercado de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, havia mantido a sentença de primeiro grau que condenara a empresa ao pagamento de R$ 2.500 à empregada. Para o regional, os registros de licenças médicas no documento poderiam se enquadrar entre as chamadas anotações desabonadoras, proibidas pelo artigo 24 da CLT. Mas a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento. Para o colegiado, não houve desrespeito à intimidade ou à vida privada da empregada, nem abalo que afetasse a imagem dela, já que os registros refletiam apenas o histórico funcional. Ainda a 2ª turma, com base no princípio da boa-fé contratual, não haveria como supor que a empresa teria a intenção de frustrar a obtenção de novo emprego pela trabalhadora. O caso, então, foi parar na seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Augusto César, observou que esse tipo de registro tem impacto negativo em relação à imagem da empregada em contratações futuras. O relator avaliou que existe a possibilidade de a empregada ser considerada menos saudável que os demais candidatos a uma possível vaga. Dessa forma, por unanimidade, a SDI 1 restabeleceu a decisão de primeiro grau e a empresa terá de pagar R$ 2.500 à empregada como indenização por danos morais. E no próximo bloco,
Ator contratado por meio de PJ, que atuou por mais de 10 anos em novelas da Record, não consegue vínculo de emprego com a emissora. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias pela sexta turma. Instrutores de motocicleta em autoescola vão receber adicional de periculosidade. O motivo é o risco no trajeto entre o local das aulas e a sede da escola. Por unanimidade, os ministros da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que o caminho de 6 quilômetros de ida e volta entre a autoescola de Pirassununga, no interior de São Paulo, e o local das aulas práticas, mesmo que feito em cerca de 12 minutos, não diminui o risco dos instrutores a ponto de tirar deles o direito ao adicional de periculosidade. A ação que solicitava o pagamento foi ajuizada pelo Sindicato dos Instrutores. O pedido teve como base o artigo 193 da CLT. De acordo com o parágrafo 4º, são consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. A reivindicação, no entanto, foi negada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Segundo a decisão, uma portaria do Poder Executivo não reconhece a periculosidade a empregados que enfrentam riscos por menos de 20 minutos diários. O caso, então, foi parar no TST. No voto, a ministra Cátia Arruda, relatora do recurso do sindicato na sexta turma, concluiu que, apesar de curto, o trajeto da autoescola até o local das aulas práticas era feito várias vezes ao dia e submetia os trabalhadores aos perigos dessa rota. Assim, os ministros reformaram a decisão de segundo grau e reconheceram o direito dos motociclistas ao adicional de periculosidade. Um professor universitário dispensado no segundo dia do semestre letivo vai receber indenização referente a 6 meses de salário. A decisão é da terceira turma. Os ministros entenderam que a dispensa no início do período letivo prejudicou o professor na busca por um novo emprego. Ele argumentou que as instituições de ensino superior organizam os horários de aula semestralmente, com a definição das cargas horárias e disciplinas destinadas a cada professor. E que, por isso, o momento oportuno para a contratação de novos profissionais é o período anterior ao início do semestre. Ele alegou que a dispensa após o início das aulas caracterizaria abuso de direito, uma vez que ficou impedido de obter um novo emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais entendeu que a instituição não havia praticado qualquer ato ilícito na dispensa. Para o TRT, caberia a reparação pela chamada perda de uma chance, somente quando, por ato ilícito ou por abuso de direito, há frustração de uma vantagem futura, porém certa, o que não era o caso. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o relator do processo na terceira turma, ministro Agra Belmonte, destacou que o TST firmou o entendimento de que a dispensa de professor no curso do semestre letivo, sem motivos, impossibilita a recolocação do profissional no mercado de trabalho e justifica a reparação por dano moral. A Corte Regional, ao indeferir a indenização perseguida pelo professor, violou o artigo 187 do Código Civil, desde que a dispensa do reclamante no segundo dia do semestre gerou expectativa justa e real de continuar como professor da instituição de ensino, lecionando a matéria, e evidencia abuso de poder diretivo do empregador. E também impede que ele possa se recolocar no mercado, daí a chamada perda da chance. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso do profissional e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$50 mil de indenização ao professor. Eu encerro o giro de notícias pela oitava turma. Ator contratado como pessoa jurídica que atuou por 10 anos em novelas da Record não conseguiu reconhecimento de vínculo de emprego com a emissora. De acordo com o processo, o ator atuou em produções da Record que foram ao ar entre 2006 e 2016. O contrato havia sido firmado entre a emissora e outra empresa da qual o profissional é sócio.
Na justiça, ele disse que o contrato por prazo determinado foi rotulado e dissimulado como contrato de prestação de serviços. Por isso, reivindicou o reconhecimento de vínculo de emprego. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Mas no TRT da 2ª Região, na capital paulista, o entendimento foi outro. O regional observou que o próprio ator, em depoimento, afirmou que a prestação de serviço de teatros e filmes era feita por meio da pessoa jurídica, com emissão de notas fiscais. Ele acrescentou ainda que antes de trabalhar na Record, havia prestado serviços para outras emissoras da mesma forma. Assim, para o regional, não houve coação ou erro por manifestação de vontade. O ator recorreu e o caso chegou ao TST. A relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, negou o pedido. Para a relatora, a Record comprovou no regional que o ator não estava sujeito à fiscalização nem ao poder disciplinar da emissora. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está na vanguarda da inovação e inteligência artificial, com 10 projetos em diferentes fases de implementação. O levantamento é da pesquisa Inteligência Artificial, Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas. No Tribunal Superior do Trabalho foram citados o sistema BemTV, criado para facilitar a gestão de processos nos gabinetes dos ministros e já implementado no órgão desde 2018, e os sistemas de voto assistido e triagem virtual, ainda em desenvolvimento. De acordo com o estudo, o uso de inteligência artificial vem sendo tratado como grande aliado do aumento da produtividade do Poder Judiciário brasileiro. Os tribunais regionais do trabalho da 14ª Região, que abrange Acre e Rondônia, e da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul, foram vencedores da 11ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O TRT da 24ª Região venceu na categoria Instrutores de Mediadores e Conciliadores, com a prática Projeto Jovens Mediadores, que estimula o protagonismo dos estudantes de direito na condição de potenciais advogados por meio da aprendizagem de técnicas de gestão dos conflitos. O TRT da 14ª Região foi um dos vencedores do Eixo Produtividade, baseado em dados que comprovam a consolidação da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos em cada ramo de justiça. O Prêmio Conciliar é Legal reconhece práticas de sucesso, estimula a criatividade e dissemina a cultura dos métodos consensuais de resolução dos conflitos. Uma reportagem especial sobre justiça social está disponível no site do TST na página Matérias Temáticas, intitulada Justiça do Trabalho como Justiça Social. A reportagem traz uma abordagem aprofundada sobre o tema e apresenta notícias relacionadas ao assunto. Para conferir o material, acesse tst.jus.br/notícias e clique na aba Matérias Temáticas. O trabalho da mulher gestante é o tema do mês de março da Biblioteca Digital do TST. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema estão disponíveis para serem baixados gratuitamente. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E o programa de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você também pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.